Você já confiou tanto em alguém que achava impossível essa pessoa ser capaz de fazer o mal? Pois foi assim comigo. Meu nome é Maria da Conceição. Tenho 71 anos. E nunca imaginei que a maior dor da minha vida viria de alguém que todos chamavam de santo. Hoje eu decidi contar o que sempre me sufocou em silêncio. Porque o tempo passa, o corpo envelhece. Mas tem feridas que o tempo não leva. Apenas esconde embaixo da pele. Então, por mim e por aquela menina que eu fui um dia, hoje eu falo. Antes de começar, já aproveita para se inscrever aqui no canal e me conta nos comentários. De onde é que você está assistindo esse vídeo? Isso me ajuda muito a continuar contando histórias como essa. E se você já passou por algo que nunca teve coragem de contar, talvez ouvindo a minha verdade você se sinta menos sozinha. Essa história é pesada, sim, mas ela precisa ser ouvida. Porque talvez, só talvez, alguém aí do outro lado entenda por quê. O silêncio às vezes grita mais alto que qualquer palavra. Eu cresci numa cidadezinha pequena, no interior do Espírito Santo, chamada Santa Leopoldina. Sabe aquele tipo de lugar, em que todo mundo conhece todo mundo? Onde o açougueiro também é o motorista da ambulância e o padre também cuida da rádio local? Pois era assim. A minha infância foi entre as montanhas e o barulho do rio que cortava o vilarejo. A casa onde eu morava com meus pais era simples, mas sempre cheia de risos, cheiros de café fresco e o som dos passarinhos logo cedo. Tudo parecia tão tranquilo, até não ser mais. Meu avô, seu Eurico, era um homem admirado por todos, fundador da igreja da cidade, contador das histórias mais bonitas que eu já ouvi e dono da melhor horta que você pode imaginar. As pessoas vinham de longe só para pedir bênção dele. Ele era o tipo de homem que todos queriam ter como parente. E eu tive. Ele era meu avô, o orgulho da nossa família. O homem que rezava antes das refeições e dizia que família é sagrada. Era impossível desconfiar de algo vindo dele. Ou talvez ninguém quisesse enxergar. Eu era a neta mais próxima dele. A preferida, diziam. Sempre que ele vinha nos visitar, era comigo que ele queria conversar. Me levava até o quintal, ensinava o nome das plantas, contava histórias do tempo da juventude, me chamava de Menina de Ouro. Eu gostava da atenção, claro. Qual criança não gosta? Mas com o tempo, essa atenção começou a parecer estranha. Pequenos gestos, toques demorados, elogios esquisitos. Eu era nova demais para entender, mas velha o suficiente para sentir que algo estava errado. Tudo começou num final de tarde. A luz do sol estava baixa, tingindo o céu de laranja, e meu avô me chamou para ajudá-lo na horta. Ele disse que queria me mostrar como plantava os tomates e que eu era a única neta inteligente o bastante para aprender. Fiquei feliz, orgulhosa, até. Mas o que aconteceu naquele dia, eu demorei anos para aceitar como real. Eu saí de lá diferente, calada, com um frio no estômago que eu não sabia explicar. E a partir desse dia, minha infância começou a escurecer, mesmo sob o sol quente do Espírito Santo. Mas como explicar isso? Como dizer para minha mãe que o homem que todos respeitavam, que o padre chamava de irmão, estava me tocando de um jeito que me fazia querer desaparecer? Eu nem sabia o que era aquilo. Só sabia que doía por dentro e que ninguém iria acreditar, porque seu Eurico era de Deus, era incapaz de fazer mal a uma mosca. E eu era só uma menina. Uma menina quieta demais, que escrevia demais, que sentia demais. E que aos poucos foi aprendendo a esconder tudo o que sentia, porque era mais seguro assim. Depois daquele dia na horta, eu comecei a mudar. Mas não era uma mudança que se via por fora, era por dentro. Meus olhos ficaram mais baixos,
minha voz mais contida. Quando ele chegava, meu corpo todo encolhia, mas ninguém notava. É, só timidez, diziam. Essa menina é toda delicada. E eu fingia que era isso mesmo. Fingir virou parte de mim. Porque toda vez que ele vinha, algo dentro de mim morria um pouco mais. Meu avô passou a vir com mais frequência. Antes, ele vinha aos domingos. Depois começou a aparecer no meio da semana, dizendo que estava passando por perto. E sempre queria me ver. Sempre tinha um presente, um doce, um livro velho, qualquer coisa que me fizesse parecer especial. Só que esse carinho vinha com um preço. Ele me chamava para ajudá-lo no quarto dos fundos da casa da minha tia, onde ele guardava ferramentas e caixas antigas. E lá dentro, ninguém escutava nada. Eu comecei a evitar ir na casa da minha tia. Inventava dor de cabeça, dizia que tinha dever de casa. Mas minha mãe insistia. Vai sim, filha. Seu avô te adora. E ele já tá ficando velho. Aproveita ele agora. E eu ia. Porque eu era obediente. Porque eu não queria decepcionar. Porque naquela idade, a gente acha que os adultos sabem mais. Que se algo está errado, a culpa deve ser nossa. Então eu continuei indo. Continuei calando. Continuei sofrendo. Na escola, as palavras começaram a fugir de mim. Antes eu era a aluna que recitava poesias, que tirava as maiores notas de redação. Mas depois, só queria ficar no fundo da sala. Minha professora percebeu. Maria, você está bem? Ela perguntava. E eu só balançava Kátia a cabeça. Como eu ia dizer que meu corpo doía mesmo sem ferida? Que meu peito apertava mesmo sem motivo? Não dava. Não dava mesmo. Era mais seguro esconder. Minha avó, esposa dele, era cega de amor. Preparava os pratos preferidos dele. Falava com orgulho de como ele era sábio. Seu avô já ajudou tanta gente, minha filha. Você tem sorte de ter um exemplo assim na família. Sorte. Sorte? Aquela palavra me feria como faca, porque ninguém tinha ideia do que se passava quando ele me chamava para perto. Era um inferno disfarçado de carinho. Uma armadilha escondida atrás de um sorriso de avô. Eu comecei a escrever. Escondida, claro. No fundo do caderno de português, atrás das últimas folhas, eu escrevia o que sentia. Desenhava os olhos dele. Escrevia palavras que eu nem sabia de onde vinham. Fuja, corra, não fique sozinha. Eu relia em silêncio e depois rasgava. Tinha medo de alguém encontrar. Tinha medo de que alguém lesse e descobrisse o que eu não conseguia dizer em voz alta. Porque, se alguém soubesse, tudo podia desmoronar. E eu ainda queria acreditar que um dia ele ia parar. Mas ele não parou. E a cada visita era pior. O que antes eram toques disfarçados, agora viravam ordens baixas, ditas entre dentes. Fica quietinha, é só o nosso segredo. E eu ficava. Porque tinha medo, porque achava que merecia, porque já não sabia o que era certo ou errado. Só sabia que doía, que queimava, que deixava marcas invisíveis que ninguém via, mas eu via. E comecei a contar os dias para ele não aparecer. Só que o que eu não sabia é que o pior ainda estava por vir. O pior chegou numa noite chuvosa, daquelas em que os trovões parecem querer derrubar o céu. Eu tinha 11 anos. Estávamos na casa da minha tia, como em tantos outros finais de semana, quando a energia acabou. As velas foram acesas e todos se reuniram na sala para ouvir as histórias que o vovô contava. Era tradição, mas naquela noite ele me chamou com a voz calma. Maria, vem comigo buscar um cobertor lá no quarto dos fundos. E ninguém estranhou. Ninguém. O quarto dos fundos era gelado e as paredes pareciam segurar o tempo. Ele fechou a porta devagar, trancou e disse: Agora é só nós dois, como sempre.
Eu tremia, mas nem era mais de medo. Era um tipo de desespero mudo, como se meu corpo implorasse por socorro, mas a voz não saísse. Foi naquele momento que algo dentro de mim quebrou. De vez! Não chorei, não gritei. Só deixei o olhar escapar pelo vão da janela, tentando fugir mesmo sem sair dali. Quando voltei para a sala, ele vinha logo atrás de mim, sorrindo, como se nada tivesse acontecido. Ninguém percebeu meu andar travado, meus olhos vidrados. Ninguém perguntou nada. Porque para todo mundo, eu era só a neta amada do homem mais respeitado da cidade. E ele sabia disso. Sabia que ninguém duvidaria dele. Sabia que podia fazer o que quisesse comigo e ainda ser aplaudido depois. E isso era o que mais doía. A certeza de que ele nunca seria punido. Depois daquele dia, comecei a ter pesadelos quase todas as noites. Acordava suada, com o peito apertado, e chorava em silêncio para não acordar minha mãe. Tive febres, vômitos, crises de ansiedade que na época ninguém chamava assim. É nervoso, diziam. Deve ser alguma virose. Minha mãe me levou em benzedeiras, em médicos, em uma freira que me dava água benta. Mas ninguém perguntava o que se passava de verdade, porque todos estavam cegos pela imagem que ele criava. Um dia, meu pai me viu chorando escondida no quintal. Ele ajoelhou ao meu lado e perguntou se eu tinha me machucado. Eu quis contar. Quis mesmo. Mas as palavras engasgaram na garganta. Ele insistiu. Foi alguém da escola? Fizeram algo com você? E eu, com um nó na alma, neguei com a cabeça. Era mais fácil deixar que pensassem que era tristeza sem causa. Era mais fácil continuar calada do que destruir a imagem de um homem que todos amavam. Inclusive meu pai. Eu já não sabia mais quem eu era. Comecei a me sentir suja o tempo todo. Evitava espelhos, não me trocava na frente das primas. E até o toque da minha mãe me dava arrepios. Era como se meu corpo tivesse se tornado uma prisão. E dentro dela, minha mente gritava todos os dias por liberdade. Às vezes, eu subia até a pedreira da cidade e ficava ali sentada, olhando o vale, pensando se algum dia aquilo ia acabar, ou se eu teria que carregar aquele peso para sempre. Mas foi numa dessas tardes de silêncio que aconteceu algo que eu não esperava. Meu primo, o mais velho da família, me viu chorando na pedreira. Ele não disse nada no início, só sentou ao meu lado. E depois de um tempo sussurrou. Ele também me fazia isso quando eu era criança. Naquele momento tudo parou. O tempo, o vento, o mundo. Eu não estava sozinha. Aquilo que eu vivia não era invenção. E talvez eu finalmente tivesse alguém que me entendia. Mas o que ele me contou em seguida me fez perceber que a história ia muito além de mim. Quando meu primo disse aquilo, eu congelei. Fiquei olhando para ele como se tivesse ouvido um fantasma falar. Eu sempre achei que o que ele fazia era só comigo, como se eu tivesse sido escolhida por algum castigo divino. Mas ouvir que ele também sofreu nas mãos do mesmo homem me desmontou por dentro. Eu queria perguntar tudo, mas fiquei muda. E ele, com os olhos baixos, disse: Ele começou quando eu tinha 6 anos. Parou quando eu fugi de casa. Ele tinha ido embora da cidade com 16. Ninguém sabia exatamente por quê. Diziam que tinha sido briga com o pai, que era rebelde, que não queria trabalhar. Mas agora tudo fazia sentido. Ele fugiu porque não aguentava mais. E voltou anos depois, só para visitar a avó. Sentou comigo naquela pedra e contou tudo em voz baixa, como se a montanha pudesse ouvir. Você precisa sair daí também, Maria. Ele não vai parar. Ele nunca parou. E eu soube, naquele momento, que ele tinha razão. Voltei para casa com a cabeça em parafuso. Comecei a observar mais os olhares, os gestos, os silêncios da família.
Tudo parecia ter uma outra camada que eu nunca tinha visto. Comecei a notar como minha tia evitava ficar sozinha com ele, como minha avó mudava de assunto quando ele entrava na cozinha. Será que todos sabiam? Será que todos fingiam? Ou será que a dor era tão antiga que já fazia parte da mobília, da casa? Eu precisava entender. Mas tinha medo do que poderia descobrir. Foi nessa confusão toda que algo inesperado aconteceu. Eu estava na igreja com minha mãe, num domingo qualquer, quando o padre anunciou que haveria uma homenagem a um dos fiéis mais antigos. Era para o meu avô. Ele subiria ao altar, receberia uma medalha. Seria aplaudido pela comunidade inteira. Quando chamaram o nome dele, meu estômago virou. As palmas foram tão fortes que doeram nos meus ouvidos. E ali, diante de todos, ele chorou. Chorou de gratidão. E sorriu, olhando direto para mim. Aquele olhar me atravessou como faca. Era um aviso, um lembrete. Ele sabia que eu não contaria. Sabia que o silêncio era mais forte do que qualquer palavra naquele lugar. E naquele momento, eu entendi. Ele se alimentava do respeito dos outros para se proteger. Era o escudo dele. E se eu falasse, eu seria destruída. Porque ninguém queria destruir o santo da cidade. Ninguém queria acreditar numa menina contra um homem tão amado. E essa era a prisão mais cruel de todas. Mas algo dentro de mim estava mudando. Eu já não conseguia mais fingir. As palavras começaram a se agitar no meu peito como se quisessem sair. Comecei a escrever de novo. Escondido, claro. Em papéis soltos, dentro dos bolsos das roupas, atrás dos livros escolares. Escrevia o que lembrava, o que sentia, o que não tinha coragem de dizer em voz alta. Eu precisava registrar. Mesmo que ninguém lesse. Mesmo que fosse só pra mim. Era o começo de um grito. Naquela noite sonhei com meu primo. No sonho, ele dizia: "A dor precisa sair, Maria, senão ela te mata por dentro." Acordei assustada, mas com uma decisão formada. Eu precisava fazer alguma coisa. Mas o quê? Falar com meus pais? Com a polícia? Fugir? Eu não sabia. Só sabia que o tempo estava passando e que a próxima vez podia ser pior. O que eu não imaginava é que a próxima vez viria mais cedo do que eu esperava. E que ela mudaria tudo. Para sempre. Era uma quinta-feira comum, daquelas em que o cheiro de sabão em barra e café passado tomava conta da casa. Minha mãe havia saído para ajudar uma vizinha que estava doente. Meu pai tinha ido à cidade resolver pendências no cartório. Eu fiquei em casa sozinha com ele. Meu avô disse que precisava conversar comigo. Disse que era importante, que era coisa de família. Meu corpo gelou. Eu tentei fugir. Disse que precisava estudar, mas ele insistiu. "Vai ser rápido, vem. Cá." Ele me levou até o porão da casa da minha tia, onde guardavam ferramentas antigas e caixas de documentos velhos. Eu conhecia aquele lugar. Escuro, abafado, com cheiro de ferrugem e umidade. Ele trancou a porta por dentro e me disse: "Hoje você vai entender de verdade o que é ser especial." E naquele momento, eu soube. Algo terrível ia acontecer. Eu não tinha para onde correr. Só restava a mim resistir com o corpo, porque a alma já estava cansada demais para gritar. Mas o que aconteceu em seguida foi diferente. Foi interrompido. Um barulho forte veio do lado de fora. Batidas na porta. Gritos. Era minha prima, filha da minha tia, que havia esquecido os cadernos da escola e voltado às pressas. Ela viu a luz acesa por baixo da porta do porão e ouviu meus gritos abafados. Ela chamou os vizinhos e, em minutos, a porta foi arrombada. Meu avô tentou justificar, tentou rir, tentou dizer que era só uma brincadeira. Mas ninguém riu. Minha prima me envolveu num cobertor e me tirou dali. Eu tremia tanto que mal conseguia falar. Na rua, uma pequena multidão já se formava. Gente da igreja, vizinhos,
colegas da escola, todos olhando, alguns em choque, outros confusos. E ele ali, o homem de fé, suando frio, inventando desculpas, tentando manter a pose. Mas dessa vez, havia testemunhas. Havia gente demais para encobrir. E o silêncio que por tantos anos me aprisionou começou a rachar. A polícia foi chamada. Ele foi levado para prestar depoimento. E mesmo naquela hora, minha mãe ainda não sabia o que pensar. Ela me abraçava, mas seus olhos estavam perdidos. "Você tem certeza, Maria?" Ela perguntou com a voz fraca. E aquilo doeu mais do que tudo. Porque sim, eu tinha certeza. A vida inteira eu tive. Mas agora, finalmente, alguém estava me ouvindo. Alguém me via. E isso, por si só, já era uma vitória imensa. Os dias seguintes foram um turbilhão. Depoimentos, exames, assistentes sociais, promotores. Meu nome circulava em sussurros pelas ruas, como uma ferida aberta. Uns diziam que eu inventei, outros que eu estava possuída. A própria igreja preferiu se calar. Meu avô ficou em prisão domiciliar por questões de saúde e idade avançada. Ele nunca foi condenado de verdade, nunca pagou, mas perdeu algo que nunca mais recuperaria: a máscara. E foi aí que tudo virou, porque a partir desse momento, ele deixou de ser o homem que todos admiravam e passou a ser o homem que todos temiam encarar. Muitos começaram a lembrar de comportamentos estranhos. Outras vítimas começaram a surgir. E a cidade, antes tão rápida em julgar a mim, passou a olhar para ele com desconfiança. Mas o que ninguém sabia é que meu maior medo ainda estava por vir, porque ele ainda tinha acesso à casa da minha avó. E mesmo destruído, um predador acuado pode ser ainda mais perigoso. A cidade parecia suspensa, como se ninguém soubesse como reagir. Durante dias, ninguém olhava nos meus olhos, nem para me apoiar, nem para me atacar. O silêncio era diferente agora, não mais cúmplice, mas desconfortável. Minha avó entrou em negação completa. Dizia que era mentira, que eu estava sendo manipulada. Meu marido? Nunca. Ele é um homem de fé, Maria. Um homem de Deus. Eu não respondia. Eu já não queria convencer ninguém. Eu só queria respirar. Mesmo com o processo em andamento, ele ainda aparecia na casa da minha tia. Dizia que ia pegar documentos, ferramentas, qualquer desculpa para estar por perto. E a polícia fazia vista grossa. Prisão domiciliar, diziam. Mas era liberdade disfarçada. E eu, cada vez que ouvia o portão ranger, achava que ele vinha me buscar. Comecei a dormir trancada, com uma cadeira escorada na porta. Minha mãe dizia que era exagero, mas ela não sabia o que era viver com medo de respirar. Minha saúde piorou. Passei a ter crises de ansiedade tão fortes que meu corpo travava. Tive que parar de ir à escola. Médicos diziam que era emocional. Era mesmo. Meu corpo estava gritando o que minha voz guardou por anos. Mas mesmo assim, uma parte de mim se culpava. Porque mesmo tendo feito tudo certo, falado a verdade, pedido ajuda, sobrevivido, eu era tratada como problema. E ele? Ele ainda recebia visitas. Ainda tinha quem lhe levasse bolos e orações. Foi então que minha prima, aquela que me salvou, decidiu fazer algo. Juntou algumas amigas da escola e criou um abaixo-assinado pedindo que ele fosse mantido longe da nossa rua. Entregou ao delegado, entregou ao padre. Postou nas redes da escola que começavam a engatinhar. E aquilo incomodou. Não mudou a sentença, mas movimentou o povo. Aquelas assinaturas incomodaram mais do que todas as minhas palavras, porque vinham de fora, de quem nunca tinha falado antes. Numa tarde de terça-feira, recebi a visita de uma assistente social.
Ela queria ouvir minha história de novo, mas dessa vez com calma, sem perguntas técnicas. Só ouvir. E eu contei. Pela primeira vez, sem pressa, sem medo, sem cortar os pedaços mais feios. Quando terminei, ela ficou em silêncio por alguns minutos. E depois disse: "Você é mais forte do que pensa. E sua história pode salvar outras meninas." Aquilo me atravessou. Eu nunca tinha pensado nisso. Até então, tudo o que eu queria era esquecer. Fingir que aquilo nunca aconteceu. Mas, pela primeira vez, me passou pela cabeça a ideia de transformar a dor em algo útil. Não para os outros me aplaudirem, mas para que nenhuma menina se sentisse sozinha como eu me senti. E foi aí que peguei um caderno velho, encapado com tecido floral, e comecei a escrever minha história do início. Desde os primeiros toques, passando pelos silêncios, os disfarces, os castigos, tudo. Mas quando cheguei na parte em que ele foi preso, algo dentro de mim travou. Porque havia algo que eu ainda não entendia. Algo que ainda doía mais que os abusos. Uma pergunta que me martelava todo dia, toda noite. Por que minha mãe nunca percebeu? Por que ela nunca me olhou com atenção? Por que ela sempre dizia: "Não, exagera, não inventa. Ele te ama?" Era ali que minha ferida mais profunda morava. E eu sabia. Se eu não perguntasse isso a ela, nunca teria paz. Naquela noite, esperei minha mãe terminar de lavar a louça. Ela enrolava o pano de prato nas mãos, como sempre fazia quando estava nervosa. Me sentei à mesa da cozinha, com o coração disparado. "Mãe, posso te perguntar uma coisa?" Ela assentiu sem olhar nos meus olhos. Eu respirei fundo, sentindo o peso de anos de silêncio virando pedra no peito. "Você nunca desconfiou? Nem uma vez?" Ela parou. O pano caiu no chão. E, por um instante, a casa ficou tão quieta que dava para ouvir o som da lâmpada zumbindo. Ela demorou para responder. Caminhou até a cadeira, sentou-se de frente para mim e disse: "Desconfiei sim." Minha respiração travou. Ela continuou: "Te vi encolhida. Te vi com medo. Vi você evitando ele. Mas eu não queria acreditar." As palavras saíam rasgadas, entrecortadas por lágrimas que ela tentava esconder. Ele era o pai do meu pai, Maria, o homem que me criou. Se eu acreditasse no que imaginava, tudo desmoronaria. E eu entendi. Ela preferiu manter o mundo inteiro de pé, mesmo que eu desmoronasse sozinha. Doía ouvir aquilo. Mas pela primeira vez, havia sinceridade. Não era desculpa, era confissão. Minha mãe me olhou e disse: "Me perdoa, minha filha, por ter te deixado tão desamparada, por ter confiado em quem não merecia, por ter te calado com meu medo." Eu não soube o que responder. Só chorei. E naquele choro, não havia perdão, imediato. Mas havia espaço. Espaço para que algo novo pudesse nascer. E talvez, só talvez, o perdão viesse com o tempo. Depois daquela conversa, algo mudou dentro de mim. Comecei a perceber que minha história não era mais só uma ferida. Era também uma cicatriz. E cicatriz não some, mas deixa de doer tanto com o tempo. Comecei a participar de rodas de conversa com outras meninas da cidade. Muitas delas, adolescentes, caladas com os mesmos olhos que um dia eu tive. E quando eu contava minha história, algumas delas choravam em silêncio. Outras, pela primeira vez, falavam em voz alta. Comigo também foi assim. Meu avô morreu 2 anos depois, de causas naturais. A cidade ficou dividida. Uns diziam que foi injustiçado, outros que Deus não falha. Eu não fui ao enterro. Minha mãe também não. Mas minha avó foi. Chorou, rezou, pediu perdão em voz alta para um homem que nunca confessou. E ali, diante do túmulo,
Ela finalmente disse: "Se eu soubesse o que você era, teria te enterrado em vida." Essas palavras se espalharam como rastilho de pólvora. E, pela primeira vez, a verdade começou a se firmar como verdade. E não só como boato. Minha prima, a mesma que salvou minha vida, se mudou para cá, a capital, e hoje trabalha com psicologia. Diz que aquele dia também mudou a vida dela, que nunca esqueceu o que viu quando abriu aquela porta. E sempre que a gente se fala, ela diz: "Foi naquele dia que eu soube o que queria fazer da vida." E eu sorrio. Porque, de algum jeito, do meio da dor, nasceu propósito. Algo bom conseguiu brotar do chão, onde tanta coisa ruim aconteceu. Mas foi só anos depois, quando reencontrei meu primo, aquele que me contou primeiro a verdade, que ouvi algo que me arrepiou até a alma. Nos encontramos num café, já adultos, com olhares marcados por tudo que passamos. E ele, depois de um gole de café amargo, disse: "Maria, tem algo que nunca te contei e que talvez você precise saber. Na verdade, você não foi a última." Aquilo me travou por dentro. Meu sangue gelou, porque eu achava que tudo tinha terminado ali. Mas ainda havia mais. Quando meu primo disse aquilo, minha garganta secou. Eu pensei que tudo já estava enterrado, que a dor tinha alcançado o seu fim. Mas aquela frase trouxe de volta o medo, o pânico, a urgência. "Como assim eu não fui a última?" Perguntei com a voz quase falhando. Ele desviou o olhar e disse: "Depois que você falou, depois do escândalo, ele ainda tentou, com uma menina do sítio vizinho. Mas ela contou no mesmo dia, e o pai dela quase matou ele, a pauladas." Meus olhos se encheram. A raiva me dominou. "Por que ninguém me contou isso?" Sussurrei. Ele respondeu com dor nos olhos. "Porque ninguém queria mais falar dele. A cidade inteira preferiu esquecer. E porque, no fundo, a gente sabia que não ia mudar nada." Aquele sentimento de impotência me invadiu de novo. A certeza de que, mesmo depois de tudo, mesmo depois da minha coragem, ele ainda havia tentado. Isso me destruiu por dentro. Eu achava que tinha vencido. Mas entendi ali que o mal nem sempre morre com a primeira denúncia. Nos dias que se seguiram, não consegui dormir direito. A imagem daquela menina me perseguia. Uma criança como eu fui, como tantas foram. Uma criança que quase viveu o mesmo. Horror! Por sorte, ou por justiça divina, foi salva a tempo. Mas e as outras? E as que não falaram? E as que ainda estão em silêncio, com o mesmo olhar perdido no chão que eu carreguei por anos? A dor delas me visitava em sonhos. E eu sabia que precisava fazer mais. Foi então que tomei uma decisão. Conversei com a diretora da escola da cidade e ofereci uma palestra. Queria contar minha história, de forma simples, direta, sem floreios. No início hesitaram. Tinha medo do impacto. "Mas e se os pais reclamarem?" perguntavam. Eu respondi: "E se uma criança for salva por isso?" Depois de um tempo, aceitaram. E naquele dia, com a voz embargada, diante de jovens atentos e professores assustados, eu falei. Pela primeira vez, falei sem medo. Depois da palestra, uma menina me esperou do lado de fora. Ela devia ter uns 10 anos. Me abraçou em silêncio e depois disse baixinho: "Obrigada." Foi só isso. Mas naquele instante, eu soube que tinha feito a coisa certa. O ciclo não estava mais se repetindo. Estava sendo quebrado. Cada palavra contada era um tijolo retirado da parede do silêncio. E eu sentia que finalmente estava reconstruindo a menina que um dia fui. Não mais apagada, mas inteira. Minha história ganhou força. Fui chamada para outras escolas, outras cidades.
Participei de uma rádio comunitária. Gravei vídeos simples, sentada no meu quintal, lendo os trechos que escrevi no caderno de tecido floral. Gente do Brasil inteiro começou a escrever. Minha avó também passou por isso. Meu tio fez o mesmo comigo. Você me deu coragem. Cada mensagem era uma prova de que a dor compartilhada se transformava em ponte. E, em mim, nascia algo que nunca pensei que teria. Paz. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. Numa manhã de domingo, abri a caixa de correio e encontrei um envelope sem remetente. Dentro, havia uma foto antiga da minha infância. Eu, sentada no colo do meu avô, sorrindo sem saber. E junto, um bilhete em letras tremidas. Me perdoa, se puder. Eu sabia. E não fiz nada. Aquela letra era da minha avó. O mundo girou devagar. O tempo parou. Porque até então, eu achava que ela tinha sido enganada. Mas agora eu sabia. Ela sempre soube. Aquela carta da minha avó ficou dias sobre a mesa da cozinha. Eu olhava para ela como quem encara um fantasma. A letra era dela, sem dúvida. As curvas lentas, os erros de ortografia, a forma como escrevia "me perdoa" com I. E aquele "eu sabia" me perseguia. Era como se tudo o que eu achava que era proteção fosse, na verdade, conivência. Eu sempre acreditei que ela era cega no sentido emocional. Mas agora eu sabia que não. Ela viu. E mesmo assim, se calou. Comecei a lembrar de tudo que ela dizia quando ele era preso. Das preces, das defesas, dos ataques a mim. E me dei conta. Aquilo não era cegueira. Era escolha. A escolha de proteger o marido e enterrar a neta. A escolha de manter a família intacta por fora, mesmo que destruída por dentro. E isso doeu mais do que qualquer toque, qualquer castigo. Porque, no fundo, eu queria acreditar que pelo menos uma pessoa da minha infância tinha me amado de verdade. Resolvi escrever para ela. Não como forma de perdão, mas como libertação. Peguei um papel simples e comecei. Vó, eu vi sua carta, e mesmo que eu não consiga te perdoar agora, quero te dizer que eu sobrevivi. Não por sua causa, mas apesar de você. As palavras fluíam como nunca. Era como se, ao escrever, eu colocasse cada pedaço da dor no lugar. E quando terminei, deixei a carta na estante. Não para ela ler. Ela já havia morrido meses antes. Mas para mim, para que eu nunca esquecesse que merecia amor e proteção. Aos poucos fui reorganizando minha vida. Meus filhos, já adultos, passaram a saber de toda a verdade. Contei tudo, sem filtro, sem suavizar. Eles choraram comigo, me abraçaram, me disseram: "Você é a mulher mais forte que conhecemos." E pela primeira vez, eu acreditei. Porque antes eu só achava que sobreviver era fracasso. Mas agora eu via que era vitória. Cada passo meu era resistência. Cada manhã acordando era prova de que ele não me destruiu por completo. Um dia minha filha me perguntou: "Mãe, por que você resolveu contar tudo agora?" Eu fiquei em silêncio por alguns segundos. E então respondi: "Porque chegou a hora da minha história existir fora de mim." Guardei tudo por anos, achando que era para proteger os outros. Mas eu só me prendia mais. Hoje, com 71 anos, entendo que silêncio também é prisão. E que falar, mesmo que doa, é o que me torna livre. E eu mereço ser livre. Nem que seja só agora, no fim da estrada. Recebo mensagens quase todo dia de mulheres mais jovens, dizendo que minha história as inspirou. Algumas, pela primeira vez, dizem não para quem as machuca. Outras procuram ajuda. Algumas só choram em silêncio e dizem obrigada. E tudo isso faz sentido para mim. Porque se ao menos uma dessas meninas conseguir escapar da dor que eu vivi,
Então todo esse peso que carreguei por décadas terá valido a pena. Minha história não é só minha. É de todas nós. Mas foi numa dessas mensagens que algo me parou. Uma moça de nome Rafaela escreveu: Maria, eu sou neta do seu avô, do outro filho que ele teve em segredo. Eu cresci ouvindo que ele era santo. Mas depois dos seus vídeos, comecei a lembrar de coisas. Sonhos, toques, medos. Eu também fui a neta preferida. Quando li isso, minhas mãos gelaram. Porque o ciclo não tinha se encerrado comigo. Ele passou adiante. E agora era minha vez de ajudar alguém a quebrar esse ciclo para sempre. Li aquela mensagem da Rafaela várias vezes. Cada palavra dela era como se fosse escrita por mim, décadas atrás. O jeito como ela falava da confusão, dos sonhos que pareciam lembranças, dos medos que nunca soube explicar. Eu sabia exatamente o que aquilo significava. E sabia o que viria a seguir. O silêncio dos outros, as dúvidas, as culpas que não são dela. Respirei fundo e respondi com calma. Você não está louca, nem sozinha. Eu acredito em você. Nos dias seguintes, trocamos mensagens longas. Ela me contava detalhes da infância, os gestos dele, os momentos que nunca pareciam errados até ela crescer. E quanto mais ela falava, mais eu reconhecia minha própria história nos olhos de outra menina. Só que dessa vez, ela não precisou esperar 50 anos para falar. E isso mudou tudo. Porque finalmente o que antes era dor, virou ponte. O que antes era silêncio, virou abrigo. E o que antes foi destruição, agora era semente. Decidimos nos encontrar. Duas netas do mesmo homem, unidas por uma tragédia, mas também por coragem. Quando ela chegou na minha porta, com os olhos marejados e a voz trêmula dizendo: Obrigada por não me deixar sozinha. Eu soube que a história tinha virado. Pela primeira vez, aquela casa, aquela mesa, aquele quintal que sempre guardaram tanta dor, estavam sendo palco de cura. E o que a minha mãe não soube fazer por mim, eu estava fazendo por Rafaela. Porque agora, eu era a mulher que eu mesma precisei ser quando criança. Abracei Rafaela como se fosse parte de mim. E era. Porque quando uma mulher sobrevive ao que eu sobrevivi, ela nunca mais é só uma. Carrega consigo todas as meninas que não puderam gritar, todas as vozes que foram caladas. Carrega os olhos abaixados, os corpos encolhidos, os cadernos rasgados. E por isso, agora eu sei. Minha história nunca foi fraqueza. Foi força guardada, foi resistência acumulada, foi semente de libertação. Hoje transformamos minha casa num ponto de escuta. Um lugar onde meninas e mulheres podem falar sem medo. Onde não precisam provar nada. Onde ninguém diz que é invenção, é exagero, é coisa da sua cabeça. Aqui, a dor é respeitada. Aqui, a verdade não é engolida. Aqui, a história se repete, mas de forma diferente. Porque agora, ao invés do ciclo de abuso, plantamos o ciclo do cuidado. E se depender de mim, ele vai florescer por muitas gerações. Às vezes volto a sonhar com o meu avô, mas agora não fujo mais. No sonho, ele tenta falar e eu viro as costas. Porque ele não tem mais poder sobre mim, nem sobre Rafaela, nem sobre ninguém. Ele morreu. E com ele, a mentira. O silêncio ainda existe, sim. Mas agora, ele é meu refúgio, minha escolha. O espaço que usei para me escutar, me entender, me reconstruir. E quando eu olho no espelho, finalmente vejo alguém que venceu. Então, se você chegou até aqui, se essa história mexeu com você, me diga nos comentários. Você também conhece alguém que sempre foi tratado como santo,
mas esconde uma face que ninguém vê. E, por favor, se inscreva no canal. Compartilhe essa história. Porque alguém, em algum lugar, pode estar precisando escutar isso agora. E se uma história salva uma vida, ela já valeu tudo.